Saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero dizer que para mim é um prazer, uma alegria estar aqui para a ministração de mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Estamos estudando sobre o livro dos Salmos e hoje estaremos estudando o Salmo 23. Antes eu quero enaltecer o trabalho da superintendência da escola bíblica dominical, a pessoa do irmão Eudo, do irmão Tiago, também do nosso pastor Dorival, porque tem tido uma preocupação para que a obra do Senhor continue, ainda que seja pelas redes sociais. Nós sabemos que estamos passando aí pela essa pandemia, esse contexto complexo, complicado, mas os irmãos têm essa preocupação. Nós temos essa preocupação, de continuar a obra do Senhor, ainda que com essa dificuldade. Nós estamos aqui firmes para continuar. Bom, hoje é dia 19 de abril do ano 2020, o Supremo Bom Pastor é a nossa lição de hoje. Estaremos estudando o Salmo 23, antes de mais nada, nós estaremos fazendo a leitura do texto de referência. Antes disso, nós estaremos lendo aqui o texto áureo que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, versículo 1. Verdade aplicada. Cristo, nosso bom pastor, deu a sua vida por nós, supre todas as nossas necessidades e está conosco em todo o tempo. Nosso texto de referência, Salmo 23, do versículo 1 ao versículo 6, diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Bom, meus irmãos, eu gosto sempre de fazer referência do nosso tema trimestral. Nós estamos estudando sobre o livro dos Salmos nesse trimestre. Hoje estaremos estudando sobre esse maravilhoso Salmo 23. Mas o nosso tema central, ou trimestral, é o seguinte: Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Ou seja, o comentarista está dizendo, irmãos, que a vida de adoração e oração se encontra replicada nos Salmos e nos serve, então, de padrão, de referência. Lá no passado, a justificativa do povo israelita era através das obras da lei. Mas hoje, irmãos, a nossa justificação foi feita por Cristo através da obra da redenção. E hoje nós apresentamos sacrifício de lábios, através da adoração, através da oração. Verdadeira adoração. Aliás, o livro dos Salmos, no original, quer dizer livro de louvores. Interessante, curiosamente, o livro dos Salmos é o livro que mais levou tempo para ser construído, para ser escrito. Foi escrito por diversos autores. Davi escreveu mais de 73 salmos, Os filhos de Asaf, Coré, escreveram também salmos, Existe mais de 50 salmos que não se sabe os seus autores, Começou a ser escrito na época de Moisés. Moisés escreveu pelo menos um salmo e terminou de ser escrito 1500 anos antes de Cristo, na época de Moisés, e terminou de ser escrito lá no ano 500 antes de Cristo, quer dizer, mais ou menos 1000 anos. Ou seja, Deus foi paciente para revelar aos seus servos esse maravilhoso livro, o maior livro da Bíblia, fica exatamente no meio da Bíblia, Assim como o louvor, a adoração tem que estar no interior, no coração do cristão. Por isso é maravilhoso. Bom, mas hoje, irmãos, estaremos então estudando sobre o Salmo 23 e nós estaremos estudando de acordo aqui com o nosso comentarista,
os tópicos apresentados, subtópicos, né, desta lição. O nosso tema, conforme foi colocado aqui da lição 3, é o Supremo Bom Pastor. Interessante que ele não colocou o Supremo e Bom Pastor. Não, ele colocou o Supremo Bom Pastor. Por quê, irmãos? Porque Deus é bom. A natureza de Deus é boa, na medida perfeita. Existem pessoas boas, mas são limitadas. Deus não é limitado. A bondade de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus, todas as suas qualificações, as suas qualidades, elas são na medida perfeita. Né? Então, o salmista aqui, ele está dizendo, né, ou melhor, o comentarista aqui, ele está dizendo que esse pastor do Salmo 23, ele é perfeito. Por quê? Porque ele é Deus. Então, as suas qualificações são perfeitas. Esse salmo, irmãos, ele é uma metáfora. Por quê? Porque Deus é comparado ao pastor. E o servo do Senhor, Davi, se compara a uma ovelha, embora não apareça a palavra ovelha no salmo, mas de forma oculta sim. Né? Então, o salmista, ele trata aqui de pelo menos duas coisas básicas, das ações do pastor e das necessidades da ovelha. E seguindo aqui, né, nos tópicos apresentados, né, a nós, o primeiro tópico diz o seguinte: o pastor e suas ações. Né? Ou seja, quem fala no salmo é o servo, é a ovelha que está falando no salmo, está apresentando as qualidades desse pastor maravilhoso, desse pastor bondoso, desse supremo pastor. Né? Ou seja, supremo porque está acima de todos. Não tem ninguém além dele, porque quando a gente fala de supremo, estamos falando da coisa maior. E Deus, o nosso pastor, ele é maior do que todos, ok? E por que bom pastor? Né? É bom que a gente pense, porque existem pastores maus, existem pastores fraudulentos, existem falsos pastores, existem pastores vestidos, né? Lobos, vestido de pastores também, não é verdade? Mas que, na verdade, não são bons, são maus. Por isso que é interessante esse tema, né? O bom pastor, o supremo bom pastor. Então, olha só, o pastor e suas ações. Basicamente, nesse salmo, o pastor, ele tem 3 ações básicas, que são cuidar, proteger e guiar o seu rebanho ou a sua ovelha. Essas são as ações básicas. E a primeira ação, colocada aqui no primeiro subtópico, visto que Deus cuida, então a ovelha descansa nos momentos de perigo. Irmãos, ovelha, dizem os entendidos, que toda ovelha é míope, ou seja, enxerga mal. A ovelha é um animal indefeso. Por isso ela precisa de que, quando está descansando, em outros momentos também, tenha um descanso seguro. E seguro com a presença do pastor, com o olhar do pastor. Não é verdade? A gente sabe que ovelha, né, em se tratando de ovelhas, ela passa o dia debaixo do sol quente, muitas vezes, em intempéries gerais do tempo, chuva, calor, frio. E ela passa o dia andando também por terrenos diversos, né? Muitas vezes procurando pastagens e sendo guiado pelos pastores, e ela se cansa. E à noite ela precisa de um lugar para descansar, mas ela precisa de um lugar seguro, de um aprisco seguro. Essa aplicação, irmãos, ela serve também ao rebanho de Deus. A ovelha, durante a noite, se a ovelha vai descansar, o predador principal, o lobo, ele vai caçá-la de noite, porque sabe que elas estão juntas, muitas vezes sem a presença do pastor, e aí a ovelha se torna potencialmente uma vítima fácil. Por isso a necessidade de descansar com segurança. O salmista aqui, ele apresenta um pastor que certamente, enquanto as ovelhas descansam, enquanto o servo descansa, ele está atento, porque esse pastor não dormita. Nós sabemos que o nosso inimigo não dorme,
mas também o nosso pastor não dorme, ele está atento ao seu rebanho. E é isso que é apresentado. Essa é a primeira ação, ou seja, descanso nos momentos de perigo, né? Tem o versículo número 2 aqui, diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Esse versículo aqui, irmãos, traduz a tranquilidade que a ovelha tem nesse pastor. Davi estava expressando a tranquilidade que ele tinha nesse pastor, nesse Senhor, nesse Deus, do qual ele estava falando, né, de forma simbólica, não é verdade? Davi, irmãos, passou por tantos momentos próximo à morte, por tantos momentos de insegurança, e ele então, ao dizer isso aqui, né, ele estava dizendo que tudo que o rodeava, todos os perigos que o rodeava, mas ele tinha a ação desse pastor, desse seu pastor. E nele, esse pastor fazia ele deitar, né, com tranquilidade em pastos verdejantes. E esse pastor também guiava-o a águas tranquilas, né? Então é maravilhoso, né, a apresentação, né, desse Deus que nos guarda em todos os momentos, na verdade. Bom, número 2, a segunda ação desse pastor é refrigério para a alma atribulada. Olha o que diz o versículo 23, aliás, o capítulo 23, né, Salmo, no versículo 3, na parte A, diz assim: refrigera a minha alma. Irmãos, nós, seres humanos, é sabido, nós temos assim, de um modo geral, nós temos duas partes, a parte interna e a parte externa, não é verdade? Então, irmãos, da mesma forma que nós precisamos ser cuidados na parte externa, nós também precisamos de ser cuidados na parte interna. E essa parte interna, Davi está dizendo que é a alma, a sede dos nossos sentimentos. Nós vivemos, irmãos, dias de muita depressão, muita ansiedade, síndrome do pânico e tantas outras enfermidades. E sabemos que essas enfermidades que atacam o ser humano por dentro, devido às tribulações, às dificuldades, acaba replicando no corpo físico, são as doenças psicossomáticas. Na verdade, esse assunto tem sido estudado durante tantos anos, né? Freud, né, um austríaco que na verdade era judeu, o pai, é chamado pai da psicanálise, ele era judeu, né? Assim como Einstein também era judeu, grandes cabeças, muito interessante, aquele pequeno país tem produzido tantos bons cientistas, né? Interessante. Então, o Freud, ele desenvolveu e publicou muita coisa com relação à psicanálise que vem de psique, alma, no grego, né? Ou seja, esse pai da psicanálise, chamado Freud, pai da psicanálise, ele conseguiu fazer uma leitura mais aproximada dos problemas internos. Agora, Davi, mais ou menos 950 anos antes de Cristo, já falava de um pastor que refrigera a minha alma, refrigera a nossa alma, estava refrigerando a alma dele. Coisa maravilhosa, irmãos. Interessantíssimo isso, porque Davi ali, ao mesmo tempo, ele fala do cuidado externo contra os inimigos, contra os perigos que rodeiam o rebanho, aquela ovelha, aquele servo, mas também ele fala de alguém que cuidava também, que cuida, né, do nosso interior, da nossa alma. Irmão, conta-se uma história, talvez os irmãos já tenham ouvido essa história, de uma cidade interiorana que não tinha energia vindo de hidrelétricas. Então, um determinado dia, foi colocado nessa cidade um grande gerador que conseguia iluminar toda aquela cidade. E ocorreu que, um determinado tempo, aquele gerador veio a ter um problema e passou a não mais funcionar. A cidade ficou às escuras, o povo passou
a utilizar lamparina, vela, né, em todas as dificuldades, né, da falta de energia, que os irmãos conhecem muito bem. E então foi chamado várias pessoas, né, vários técnicos para consertar aquele gerador, mas ninguém conseguia consertar aquele gerador, era muito antigo, né? E dessa forma eles resolveram desanimar e ficaram realmente convencidos que não tinha mais solução. E passado algum tempo, apareceu naquela cidade um senhor muito idoso, que ao saber do problema disse o seguinte: não, eu vou consertar esse gerador. E aí as pessoas ficaram espantadas, não, mas aqui já vieram engenheiros, técnicos e não conseguiram consertar. O gerador ele é muito antigo, mas aquele homem foi lá e de repente a cidade toda foi clareada novamente. E as pessoas ficaram espantadas. Mas como que aquele homem idoso, né, pôde consertar aquele gerador? E começaram a lhe perguntar: como que você conseguiu consertar? Ao que ele respondeu: foi eu que construí ele. Por isso eu tive grande facilidade em consertá-lo. Por que eu estou contando essa história, irmãos? Porque, irmãos, Deus, Ele nos fez, Ele nos construiu, Ele construiu o ser humano. Então, em relação ao ser humano, e em qualquer assunto, Deus é soberano. Ele é capaz de resolver qualquer situação. Não existe situação difícil para o Senhor. Hoje, irmãos, nós vivemos dias em que muitas pessoas são afogadas na depressão e não conseguem voltar. Muitas dão cabo das suas vidas. E às vezes até dentro da igreja nós vemos pessoas com grande dificuldade. Mas nós temos que confiar nesse pastor. Porque ele, irmãos, refrigera a nossa alma. Ele tem condições. A Bíblia diz que a paz de Deus excede todo o entendimento. A paz de Deus não se explica. Deus, quando Ele nos dá a paz, Ele faz com que nós tenhamos paz com Ele mesmo. Jesus rompeu a barreira que tinha entre nós e Deus, estabelecendo a paz. Deus também faz com que nós tenhamos paz com o nosso próximo. E Deus faz com que nós tenhamos paz conosco mesmo. Ou seja, o nosso interior é tratado, é curado. Deus tem condições para fazer isso. Esse pastor tem condições para fazer isso pela sua ovelha, pelo seu rebanho. Eu dou graças a Deus porque eu já passei por momentos difíceis, né? De depressão, de síndrome do pânico. Mas Deus me livrou, graças a Deus, e eu fico muito feliz por isso. Lá no livro de Ezequiel, no capítulo 34, versículo 16, diz assim: a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Então esse é o nosso Deus, né? No contexto desse tema aqui, desse texto, Deus está falando de ovelha. Deus, ele se preocupa conosco, irmãos. Nós temos um Deus que tem condições, né, de nos valer em toda e qualquer situação. Por isso que o comentarista, ele coloca, eu creio que acertadamente, que esse pastor, ele é supremo, porque ele está acima de todos. Ele está acima de qualquer tentativa de solução. Ele verdadeiramente tem condições de sustentar. Então, meu irmão, minha irmã, você que às vezes passa por dificuldades internas, também saiba que o seu pastor, ele te conhece, por dentro e por fora. Amém? Bom, continuando no terceiro, aqui, na terceira ação de Deus, né? Nós temos, eu quero ler aqui um versículo, é o versículo 4 desse mesmo texto, diz o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando a gente pensa na ovelha sendo guiado pelo pastor, nós sabemos que o pastor, ao buscar pastagem, às vezes ele tem que levar o rebanho mais além. E às vezes esse rebanho passa por locais acidentados, próximos a abismo. E aí o comentarista, Davi, ele fala dos dois instrumentos que o pastor possui, que é a vara e o cajado. Muitas vezes a ovelha,
ela quer sair do caminho, e aí o pastor utiliza o cajado para recolocar a ovelha no caminho, livrar a ovelha de cair no abismo, de se perder, né? Então, irmãos, quantos testemunhos a gente já ouviu de irmãos, né, que foi livrado da morte, passou pela sombra da morte? Claro que todos nós um dia vamos morrer se Jesus não voltar, mas muitas vezes, irmãos, Deus nos livra da morte antes da hora, vamos dizer assim. Lá no Salmo 90, Salmo 90, o salmista diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcancemos corações sábios. Ou seja, irmãos, a nossa vida, ela tem um espaço a ser concluído. Se nós vivermos ao lado desse pastor, ele não vai deixar que nós morramos antes da hora. Antes nós vamos cumprir aqui a nossa missão. Tem um ditado por aí que diz o seguinte, que quando chega a hora da morte, ninguém escapa. Mas, meus irmãos, olha só, por exemplo, no Brasil, né, que é um exemplo importante dessa situação, olha quanta morte de adolescente, de jovem, né, de pré-adolescente. E por que morrem? Muitas vezes porque escolhem caminhos tortuosos. Nós somos resultado das nossas escolhas. Então, muitas vezes as pessoas escolhem caminhos tortuosos e acabam perecendo. É uma realidade. E aí alguém diz assim, que o natural é o pai enterrar o filho. Mas quantas vezes, irmãos, nós temos visto exatamente o contrário. Os pais enterrando os filhos. E isso é lamentável, né? Então o salmista está dizendo aqui, Davi então foi alguém que passou muito próximo da morte. Muitos tentaram tirar a vida de Davi, principalmente o rei Saul. Os irmãos conhecem bem a história de Davi. Então Davi, ele conhecia muito bem esse assunto, embora talvez esse salmo tenha sido escrito antes, né? Mas Davi tinha experiência com Deus, ele sabia que Deus podia nos livrar do vale da sombra da morte, constantemente. Davi tinha experiência com isso. Então, irmãos, esse Deus, esse pastor não mudou. O mesmo pastor descrito por Davi, o mesmo pastor que tinha essas ações em defesa das ovelhas tão necessitadas, é o mesmo pastor hoje. Hoje o nosso pastor, o nosso Senhor, é Jesus Cristo. Nós estaremos vendo mais à frente nessa lição que Jesus, ele é esse pastor do Salmo 23. Né? Davi, escrevendo esse salmo, estava escrevendo um salmo messiânico, ou seja, estava prefigurando a obra do Senhor, né? Quando ele viesse também como o Messias, o Cristo. Né? Olha o que diz lá Provérbios capítulo 14, versículo 2. Há caminhos que parece certo ao homem, mas no fim conduz à morte. Lamentavelmente, nós temos assistido, né, assim, muito isso. Mas o salmista está dizendo o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, irmãos, nós temos um pastor, né? E nós precisamos, irmãos, de continuar com esse pastor. Estamos passando aí num contexto muito difícil. Quantas pessoas, né, têm perdido a vida aí durante esses dias, mas confia no Senhor, irmãos. Esse salmo, essa lição de hoje, vem a calhar com a situação a qual nós estamos vivenciando aqui no nosso país e fora do nosso país. Mas, irmão, saiba que você tem um pastor que pode te livrar do vale da sombra da morte. Irmãos, eu vou encerrar agora e a gente vai continuar a segunda parte posteriormente, visto aqui que o sistema aqui ele tem um tempo.